Ali pelas 11 da manhã, o velho Joaquim Prestes chegou no pesqueiro. Embora fizesse força em se mostrar amável por causa da visita convidada para a pescaria, vinha mal-humorado, daquelas 5 léguas de Fordinho cabritando na estrada péssima. Aliás, o fazendeiro era de pouco riso mesmo, já endurecido por 75 anos que o mumificavam naquele esqueleto agudo e taciturno. O fato é que estourara na zona a mania dos fazendeiros ricos adquirirem terrenos na barranca do Mogi para pesqueiros de estimação. Joaquim Prestes fora dos que inventaram a moda, como sempre. Homem cioso de suas iniciativas, meio cultivando uma vaidade de família. Gente escoteira por aqueles campos altos, desbravadora de terras. Agora Joaquim Prestes desbravava pesqueiros na barranca fácil do Mogi. Não tivera que construir a riqueza com a mão. Dono de fazendas desde o nascer, reconhecido como chefe novo ainda. Bem rico, viajado, meio sem que fazer, desbravava outros matos. Fora o introdutor do automóvel naquelas estradas, e se o município agora se orgulhava de ser um dos maiores produtores de mel, o devia ao velho Joaquim Prestes, primeiro a se lembrar de criar abelhas ali. Falando alemão, uma de suas iniciativas goradas na zona, tinha uma verdadeira biblioteca sobre abelhas. Joaquim Prestes era assim, caprichosíssimo, mais cioso de mando que de justiça, tinha a idolatria da autoridade. Para comprar o seu primeiro carro, fora à Europa, naqueles tempos em que os automóveis eram mais europeus que americanos. Viera uma autoridade no assunto, e o mesmo com as abelhas de que sabia tudo. Um tempo até lhe dera de reeducar as abelhas nacionais, essas porcas que misturavam o mel com a samoura. Gastou anos e dinheiro bom nisso. Inventou ninhos artificiais, cruzou raças, até fez vir umas abelhas amazônicas. Mas se mandava nos homens e todos obedeciam, se viu obrigado a obedecer às abelhas que não se educaram isto. E agora que ninguém falasse perto dele de uma inocente GTI, Joaquim Prestes xingava. Tempo de florada no cafezal ou nas fruteiras do pomar maravilhoso, nunca mais foi feliz. Lhe amargavam penosamente aquelas mandaçaias, mandaguaris, bijuris que vinham lhe roubar o mel da apis melífica. E tudo que Joaquim Prestes fazia bem. Automóveis, tinha 3. Aquela Marmon de luxo, para o levar da fazenda à cidade em compras e visitas. Mas, como fosse um bocado estreita para que coubessem à vontade na frente, ele choferando e a mulher, que era gorda, a mulher não podia ir atrás com o mecânico, nem este na frente e ela atrás, né? Mandou fazer uma Rolls Royce de encomenda, com 2 assentos na frente que pareciam poltronas de hall, mais de 100 contos. E agora, por causa do pesqueiro e da estrada nova, comprara o Fordinho cabritante. Todo dia quebrava alguma peça que o deixava de mau humor. Que outro fazendeiro se lembrara mais disso, pois o velho Joaquim Prestes dera para construir no pesqueiro uma casa de verdade, tijolo e telha, embora não imaginasse passar mais que o claro do dia ali, de medo da maleita. Mas podia querer descansar. E era quase uma casa grande se erguendo. Quarto do patrão, quarto para algum convidado, a sala vasta, terraço telado, tela por toda a parte para evitar pernilongos. Só desistiu da água encanada porque ficava um dinheirão. Mas a casinha, por detrás do bangalô, até era luxo. Toda de madeira aplainada, pintadinha de verde, para confundir com os mamoeiros. Os porcos de raça por baixo, isso de fossa nunca. E o vaso de esmalte e tampa. Numa parte de estocada do terreno, já pastavam no capim novo
4 vacas e o marido, na espera de que alguém quisesse beber um leitezinho ou caracu. E agora que a casa estava quase pronta, sua horta folhuda e uns girassóis na frente, Joaquim Prestes não se contentara mais com a água da geladeira, trazida sempre no Ford em 2 termos gordos. Mandara abrir um poço. Quem abria era gente da fazenda mesmo, esses camaradas que entendem um pouco de tudo. Joaquim Prestes era assim. Tinha 10 chapéus estrangeiros, até um Panamá de conto de réis. Mas as meias só usava meias feitas pela mulher, para economizar, afirmava. Fora aqueles 4 operários ali que cavavam o poço, havia mais 2 que lá estavam trabucando no acabamento da casa. As marteladas monótonas chegavam até a fogueira. E todos muito descontentes, rapazes de zona rica e bem servida de progresso, jogados ali na ceva da maleita. Obedeceram mandados, mas corroídos de irritação. Só quem estava imaginando que enfim se arranjara na vida era o vigia. Esse um caipira da gema, bagre sorna dos alagados do rio, maleiteiro eterno, a viola e rapadura, mais a mulher e 5 famílias enfesadas. Esse agora, se quisesse, tinha leite, tinha ovos de legornes finas e horta de semente. Mas lhe bastava imaginar que tinha. Continuava feijão com farinha e a carne seca do domingo. Batera um frio terrível esse fim de julho, bem diferente dos invernos daquela zona paulista, sempre bem secos nos dias claros e solares e as noites de uma nitidez sublime, perfeitas para quem pode dormir no quente. Mas aquele ano, umas chuvas diluviais alagavam tudo. O couro das carteiras embolorava no bolso e o café apodrecia no chão. No pesqueiro, o frio se tornara feroz, lavado daquela umidade maligna que, além de peixe, era só o que o rio sabia dar. Joaquim Prestes e a visita foram se chegando para a fogueira dos camaradas, que logo levantaram, machucando o chapéu na mão. Bom dia, bom dia. Joaquim Prestes tirou o relógio do bolso com muita calma e examinou bem que horas eram. Sem censura aparente, perguntou aos camaradas se ainda não tinham ido trabalhar. Os camaradas responderam que já tinham sim, mas que com aquele tempo, quem aguentava permanecer dentro do poço, continuando a perfuração? Tinham ido fazer outra coisa, dando uma mão no acabamento da casa. Não trouxe vocês aqui para fazer casa. Mas que agora estavam terminando o café do meio-dia. Espaçavam as frases, desapontados, principiando a não saber nem como ficar de pé. Havia silêncios desagradáveis. Mas o velho Joaquim Prestes, impassível, esperando mais explicações, sem dar sinal de compreender nem desculpar ninguém. Tinha era o mais calmo, mulato desempenado, fortíssimo, bem escuro na cor. Ainda nem falara. Mas foi esse que acabou inventando um jeito humilhante de disfarçar a culpa inexistente, botando um pouco de felicidade no dono. De repente contou que agora ainda ficara mais penoso o trabalho, porque enfim já estava minando água. Joaquim Prestes ficou insatisfeito. Era visível que todos suspiraram de alívio. Mina muito? A água vende com força, sim senhor. Mas precisa cavar mais. Quanto chega? Quer dizer que por enquanto dá uns 2 palmos. Par-me meio, Zé. O mulato virou contrariado para o que falara um rapaz branco enfesadinho, cor de doente. Você marcou, mano. Marquei sim. Então, com mais 2 dias de trabalho, tenho água suficiente. E os camaradas se entreolharam. Ainda foi o José quem falou. Quer dizer, a gente nem não sabe, tá uma lama. O poço está fundo, só o mano que é leviano pode descer. Quanto mede? 45 palmos.
Papagaio escapou da boca de Joaquim Prestes. Mas ficou mudo na reflexão. Percebia-se que ele estava lá dentro consigo, decidindo uma lei. Depois meio que largou de pensar, dando todo o cuidado lento em fazer o cigarro de palha com perfeição. Os camaradas esperavam naquele silêncio que os desprezava. Era insuportável quase. O rapaz não conseguiu se aguentar mais, como que se sentia culpado de ser mais leve que os outros. Arrancou. Por minha causa não, Zé, que eu desço bem. José tornou-se a se virar, com olhos enraivecidos, para o irmão. Ia falar, mas se conteve, enquanto o outro tomava a dianteira. Então você vai ficar naquela dureza de trabalho com a sumidade? Se a gente pudesse revezar, ainda que bem, murmurou o quarto. Também regularmente leviano de corpo, mas nada disposto a se sacrificar, e decidiu. Com essa chuvarada a terra tá mole demais e se afunda, Deus te livre. Aí José não pôde mais adiar o pressentimento que o invadia e protegeu o mano. Cê é besta, mano, isso é doença. A doença não se falava o nome. O médico achara que Albino estava fraco do peito. Isso de um ser mulato e outro branco, o pai espanhol primeiro se amigara com uma preta do litoral, e quando ela morrera, mudara de gosto. Viera para a zona da Paulista casar com uma moça branca. Mas a mulher morrera, dando à luz o Albino. E o espanhol, gostando mesmo de variar, se casara, mas com a cachaça. José, taludinho, ainda aguentou-se bem na orfandade, mas o Albino, tratado só quando as colonas vizinhas lembravam, Albino comeu terra, teve tifo, escarlatina, disenteria, sarampo, tosse comprida. Cada ano era uma doença nova. E o pai até esbravejava nos janeiros. Que enfermidade lhe falta, caramba! E bebia mais, até que desapareceu para sempre. Albino, nem que fosse para demonstrar a afirmativa do irmão, teve um acesso forte de tosse. E Joaquim Prestes, você acabou o remédio? Ainda tem um bocadinho, sim senhor. Joaquim Prestes mesmo comprava o remédio do Albino e dava sem descontar no ordenado. Uma vidraça que o rapaz quebrara, o fazendeiro descontou os 3.500 do custo. Porém, montava na Marmon, dava um pulo até a cidade só para comprar aquele fortificante estrangeiro. Um dinheirão, resmungava. E era mesmo, 18 mil réis. Com a direção da conversa, os camaradas perceberam que tudo se arranjava pelo melhor. Um comentou, não vê que a gente está vendo se o sol vem e seca um pouco? Mode o Albino descer no poço. Albino, se sentindo humilhado nessa condição de doente, repetiu agressivo. Por isso não, que eu desço bem, já falei. José foi para dizer qualquer coisa, mas sobresteve o impulso. Olhou o mano com ódio. Joaquim Prestes afirmou, o sol hoje não sai. O frio estava por demais, o café queimando, servido pela mulher do vigia, não reconfortara nada. A umidade corroía os ossos. O ar sombrio fechava os corações, nenhum passarinho voava. Quando muito, algum pio magoado vinha botar mais tristeza no dia. Mal se enxergava o aclive da barranca. O rio não se enxergava. Era aquele arminho sujo da névoa que, assim de longe, parecia intransponível. A afirmação do fazendeiro trouxera de novo um som apreensivo no ambiente. Quem concordou com ele foi o vigia chegando. Só tocou de leve no chapéu, foi esfregar forte as mãos, rumor de lixa em cima do fogo. Afirmou baixo, com voz taciturna de afeiçoado àquele clima ruim. Peixe hoje não dá. Houve um silêncio. Enfim, o patrão, o busto dele, foi se erguendo impressionantemente agudo, se endireitou rijo e todos perceberam que ele decidira tudo. Com má vontade, sem olhar os camaradas, ordenou. Bem, é continuar todos na casa. Vocês estão ganhando.
A última reflexão do fazendeiro pretendera ser cordial, mas fora navalhante. Até a visita se sentiu ferida. Nossa gente já tá com seu trabalho se quiser, sim senhor. Toca tuba, 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 toca tuba, tuba, tuba. Vamos ter o nosso caso aí também, não se mulher, sim senhor. Toca tuba, 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 toca tuba, tuba, tuba. Ai ué, ai uau, você nunca mais apanhará de bacalhau. Ai ué, ai uau, você nunca mais apanhará de bacalhau. Nossa gente já tá com seu trabalho se quiser, sim senhor. Os camaradas mais que depressa debandaram, mas Joaquim Prestes... Você me acompanha, Albino. Quero ver o poço. Ainda ficou ali dando umas ordens. Haviam de tentar uma rodada assim mesmo. Afinal, jogou o toco do cigarro na fogueira e com a visita se dirigiu para a elevação a uns 20 metros da casa onde ficava o poço. Albino já estava lá, com muito cuidado retirando as tábuas que cobriam a abertura. Joaquim Prestes, nem mesmo durante a construção, queria que caíssem coisas na água futura que ele iria beber. Afinal, ficaram só aquelas tábuas largas, longas, de cabreúva, protegendo a terra do rebordo, do perigo de esbarrondar. E mais aquele aparelho primário, que não era o elegante definitivo. Joaquim Prestes foi logo explicando a visita, servindo por agora para descer os operários no poço e trazer terra. Não pise aí, ó Prestes, Albino gritou com susto. Mas Joaquim Prestes queria ver a água dele. Com mais cuidado, se acocorou numa das tábuas do rebordo e, firmando bem as mãos em duas outras que atravessavam a boca do poço e serviam apenas para descanso da caçamba, avançou o corpo para espiar. As tábuas abaularam. Só ouviram fazer um movimento angustiado, gritou: "Minha caneta!" Se ergueu com rompante e, sem mesmo cuidar de sair daquela bocarra traiçoeira, olhou os companheiros indignado. "Essa é boa. Eu aqui não posso ficar sem a minha caneta tinteiro. Agora vocês vão ter paciência, mas ficar sem minha caneta é que eu não posso. Tem que descer lá dentro buscar. Chame os outros, Albino, e depressa, que com o barro revolvido como está, a caneta vai afundando." Albino foi correndo. Os camaradas vieram imediatamente solícitos. Ninguém sequer lembrava mais de fazer corpo mole nem nada. Para eles, era evidente que a caneta tinteiro do dono não podia ficar lá dentro. Albino já tirava os sapatões e a roupa. Ficou nu num átimo da cintura para cima. Arregaçou a calça. E tudo num átimo. Estava pronto a corda com nó grosso para o rapaz firmar os pés, afundando na escureza do buraco. José mais outro, firmes, seguravam o cambito. Albino, com rapidez, pegou na corda, se agarrou nela, balanceando no ar. José olhava atento. "Cuidado, mano." "Vira." "Albino, nu, veja se fica na corda para não pisar na caneta. Passe a mão de leve no barro. Então é melhor botar um pau na corda para fincar os pés." "Calma, vira isso logo." José e o companheiro viraram o cambito. Albino desapareceu no poço. O sarilho gemeu e, à medida que a corda se desenrolava, o gemido foi aumentando, até que se tornou um uivo lancinante. Todos estavam atentos até que se escutou o grito de aviso do Albino, chegado apenas uma queixa até o grupo. José parou o manejo e fincou o busto no cambito. Era esperar, todos imóveis. Joaquim Prestes, mesmo o outro camarada espiavam, meio esquecidos do perigo da terra do rebordo esbarrondar. Passou um minuto, passou mais outro minuto, estava desagradabilíssimo. Passou mais tempo. José não se conteve. Segurando firme só com a mão direita o cambito, os músculos saltaram nos braços magníficos, se inclinou quanto pôde na beira do poço.
Achou? Nada de resposta. Achou, mano? Ainda uns segundos. A visita não aguentara mais aquela angústia. Se afastara com pretexto de passear. Aquela voz de poço, um tom surdo, ironicamente macia, que chegava aqui em cima em qualquer coisa parecida com um não. Os minutos passavam. Ninguém mais se aguentava na impaciência. Albino havia de estar perdendo as forças, grudado naquela corda, de cócoras, passando a mão na lama coberta de água. José, Nhô, mas atentando onde o velho estava, sem mesmo esperar a ordem, José asperejou com o patrão. Por favor, Nhô Joaquim Prestes, sai daí, terra tá solta. Joaquim Prestes se afastou de má vontade, depois continuou. Grite para Albino que pise na lama, mas que pise num lugar só. José, mais que depressa, deu a ordem. A corda bambeou. E agora, aliviados, os operários conversavam. Tô muito doentinho, capaz de perder a vida, me faltando a voz querida como um pau deve. Encontrei Major Carrinho, ai que por ser um bom patrão me pagou umas injeções, porque eu sou maiorzinho. O magruço, que sabia ler no jornal do vendinha da estação, deu de falar, o idiota, no caso do soterrado de Campinas. O outro se confessou pessimista, mas pouco, para não desagradar o patrão. José mudo, cabeça baixa, olho fincado no chão, muito pensando. Mas a experiência de todos ali sabia mesmo que a caneta tinteiro se metera pelo barro mole e que primeiro era preciso esgotar a água do poço. José ergueu a cabeça, decidido. Assim não vai não, Nhô Joaquim Prestes. Precisa secar o poço. Aí Joaquim Prestes concordou. Gritaram ao Albino que subisse. Ele ainda insistiu uns minutos. Todos esperavam em silêncio, irritados com aquela teima do Albino. A corda sacudiu, chamando. José, mais que depressa, agarrou o cambito e gritou, pronto! A corda enrijou, retesada. Mesmo sem esperar que o outro operário ajudasse, José, com músculos de amor, virou sozinho o sarrilho. A mola deu aquele uivo esganado, assim, virada rápido, e veio uivando, gemendo. Vocês me engraxem isso, que diabo! Só quando Albino surgiu na boca do poço, o sarilho parou de gemer. O rapaz estava que era um monstro de lama. Pulou na terra firme e tropeçou 3 passos, meio tonto. Baixou muito a cabeça sacudida com estertor. Purr! Agitava as mãos, os braços, pernas, um halo de lama pesada que caía aos ploques no chão. Deu aquele disfarce para não desapontar. Puta frio! Foi vestindo, sujo mesmo, com ânsia, a camisa, o pullover esburacado, o paletó. José foi buscar o seu próprio paletó, o botou silencioso na costinha do irmão. Albino olhou, deu um sorriso quase alvar de gratidão. Um gesto feminino, feliz, se encolheu dentro da roupa, gostando. Joaquim Prestes estava numa exasperação terrível, isso via-se. Nem cuidava de disfarçar para a visita. O caipira viera falando que a mulher mandava dizer que o almoço do patrão estava pronto. Disse um "já vou", duro, continuando a escutar os operários. O magruço lembrou buscarem na cidade um poceiro de profissão. Joaquim Prestes estrilou, não estava para pagar poceiro por causa de uma coisa à toa. Que eles estavam com má vontade de trabalhar. Esgotar poço de pouca água não era nenhuma África. Os homens acharam ruim, imaginando que o patrão os tratara de negros. Se tomaram de um orgulho machucado. E foi o próprio magro, mais independente, quem fixou José bem nos olhos, animando mais forte, meio que perguntou, meio que decidiu. Vamos! Imediatamente se puseram nos preparos, buscando balde, trocando as tábuas atravessadas por outras, que aguentassem peso de homem.
Joaquim Prestes e a visita foram almoçar. Almoço grave, apesar do gosto farto dourado. Joaquim Prestes estava árido. Dera nele aquela decisão primária, absoluta, de reaver a caneta tinteiro hoje mesmo. Para ele, honra, dignidade, autoridade não tinham gradação. Era uma só. Tanto estava no custear a mulher da gente como em reaver a caneta tinteiro. 2 vezes a visita, com ares de quem não sabe, perguntou sobre o poceiro da cidade. Mas só o Ford podia ir buscar o homem, e Joaquim Prestes, agora que o vigia afirmara que não dava peixe, tinha embirrado. Havia de mostrar que no pesqueiro dele dava. Depois, que diabo? Os camaradas haviam de secar o poço, uns palermas. Estava numa cólera desesperada. Botando a culpa nos operários, Joaquim Prestes como que distrai a culpa de fazê-los trabalhar injustamente. Depois do almoço, chamou a mulher do vigia, mandou levar café aos homens, porém que fosse bem quente. Perguntou se não havia pinga. Não havia mais, acabara com a friagem daqueles dias. Deu de ombros, hesitou, ainda meio que ergueu os olhos para a visita, consultando. Acabou pedindo desculpa e a dar uma chegadinha até o poço para ver o que os camaradas andavam fazendo. E não se falou mais em pescaria. Tudo trabalhava na afobação. Um descia o balde, o outro com puxões fortes na corda, afinal conseguia deitar o balde lá no fundo para a água entrar nele, e quando o balde voltava, depois de parar tempo lá dentro, vinha cheio apenas pelo terço. Quase só lama. Passava de mão em mão para ser esvaziado longe e a água não se infiltrar pelo terreno de rebordo. Joaquim Prestes perguntou se a água já diminuíra. Houve um silêncio emburrado dos trabalhadores. Afinal, um falou com rompante. Quá! Joaquim Prestes ficou ali, imóvel, guardando o trabalho. E ainda foi o próprio Albino, mais servil, quem inventou. Se tivesse 2 caçamba. Os camaradas se sobressaltaram, inquietos, se entreolhando. E aquele peste de vigia lembrou que a mulher tinha uma caçamba em casa. Foi buscar. O magruço, ainda mais inquieto que os outros, afiançou. Nem com 2 caçambas não vai, não. É lama por demais. Está minando muito. Aí o José saiu do seu silêncio torvo para pôr as coisas às claras. De mais a mais, 2 caçambas, precisa ter gente lá dentro. Albino não desce mais. Que tem, Zé? Deixa de história. Albino meio que estourou. De resto, o dia aquentara um bocado. Sempre escuro, nuvens de chumbo tomando o céu todo. Nenhum pássaro. Mas a brisa caíra por volta das 13 horas e o ar curto deixava o trabalho aquecer os corpos movidos. José se virara com tanta indignação para Mano, todos viram. Mesmo com desrespeito pelo velho Joaquim Prestes, o Albino ia tomar com um daqueles cachações que apanhava quando pegado no truco ou na pinga. O magruço resolveu se sacrificar, evitando mais aborrecimento. Interferiu rápido. Nós 2 se reveza, Zé. Dessa eu que vou. O mulato sacudiu a cabeça, desesperado, engolindo raiva. A caçamba chegava e todos se atiraram aos preparativos novos. O velho Joaquim Prestes ali, mudo, imóvel. Apenas de vez em quando, aquele jeito lento de tirar o relógio e consultar a claridade do dia, que era feita uma censura tirânica, pondo vergonha, quase remorso naqueles homens. E o trabalho continuava infrutífero, sem cessar. Albino ficava o quanto podia lá dentro e as caçambas, lentas, naquele exasperante ir e vir. E agora o sarilho deu de gritar tanto que foi preciso botar graxa nele. Não se suportava aquilo. Joaquim Prestes mudo, olhando aquela boca de poço. E quando Albino não se aguentava mais, o outro magruço o revezava. Mas este, depois da primeira viagem, se tomara do medo tal, se fazia lerdo de propósito, e eram recomendações a todos, tinha exigências. Já por 2 vezes falara em cachaça.
Então o vigia lembrou que o japonês da outra margem tinha cachaça à venda. Dava uma chegadinha lá, que o homem também sempre tinha algum trairão de rede pescado na lagoa. Aí, Joaquim Prestes se destemperou por completo. Ele bem que estava percebendo a má vontade de todos. Cada vez que o magruço tinha que descer, eram 5 minutos, 10, mamparreando, se despia lento. Pois até não se lembrara de ir na casinha e foi aquela espera insuportável para ninguém. E o certo é que a água minava mais forte agora, livre da muita lama. O dia passava e uma vez que o Albino subiu até contra o jeito dele, veio irritado porque achara o poço na mesma. Joaquim Prestes berrava, fulo de raiva. Vigia que fosse tratar das vacas, deixasse de invencionice. Não pagava cachaça para ninguém não, seus imprestáveis. Não estava para alimentar a manha de cachaceiro. Os camaradas, de golpe, olharam todos o patrão, tomados de insulto, feridíssimos, já muitos sem paciência mais. Acenda-nos Maria, eu que la rumia, água de bebê, goma de goma. Acenda-nos Maria no Madalena, Eshinanti Sacramento, Bidina Guatatuga. Ilena Shigodo Ben, Ilena Kusoria, Acenda-nos Maria, eu que la rumia, água de bebê, goma de goma. Acenda-nos Maria no Madalena. Porém, Joaquim Prestes ainda insistia olhando o magruço. É isso mesmo, cachaceiro. Dispa-se mais depressa. Cumpra o seu dever. E o rapaz não aguentou o olhar acutilante do patrão. Baixou a cabeça e foi se despindo. Mas ficara ainda mais lerdo, ruminando uma revolta inconsciente que escapava na respiração precipitada, silvando surda pelo nariz. A visita, percebendo o perigo, interveio. Fazia gosto de levar um pescado à mulher. Se o fazendeiro permitisse, ele dava um pulo com vigia lá no tal do japonês. E, irritado, fizeram um sinal ao caipira. Se foram, fugindo daquilo sem mesmo esperar o assentimento de Joaquim Prestes. Este mal encolheu os ombros, de novo imóvel, olhando o trabalho do poço. Quando mais ou menos 1 hora depois a visita voltou ao poço outra vez, trazia afobada uma garrafa de caninha. Foi oferecendo com felicidade aos camaradas, mas eles só olharam a visita assim meio de lado, nem responderam. Joaquim Prestes nem olhou e a visita percebeu que tinha sucedido alguma coisa grave. O ambiente estava tensíssimo. Não se via nem o Albino nem o magruço que o revezava. Mas não estavam ambos no fundo do poço como a visita imaginou. Minutos antes, o poço quase seco agora, o magruço que já vira um bloco de terra se desprender do rebordo, chegada a vez dele, se recusara a descer. Foi meio minuto apenas de discussão agressiva entre ele e o velho Joaquim Prestes. Desce, não desce. E o camarada, num ato de desespero, se despedira por si mesmo antes que o fazendeiro o despedisse. E se fora, dando as costas a tudo, 8 anos de fazenda, curtindo uma tristeza funda, sem saber. E Albino, aquela mansidão doentia de fraco,
Para evitar briga maior, fizera questão de descer outra vez, sem mesmo recobrar fôlego. Os outros dois, com o fantasma próximo de qualquer coisa mais terrível, se acovardaram. Albino estava no fundo do poço. Agora o vento soprando chicoteava da gente não aguentar. Os operários tremiam muito. E a própria visita. Só Joaquim Prestes não tremia nada, firme, olhos fincados na boca do poço. A despedida do operário o despeitara ferozmente. Ficara num deslumbramento horrível. Nunca imaginara que num caso qualquer o adversário se arrogasse a iniciativa de decidir por si. Ficara assombrado. Por certo que havia de mandar embora o camarada, mas que este se fosse por vontade própria nunca pudera imaginar. A sensação do insulto estourara nele feito uma bofetada. Se não revidasse, era uma desonra, como se vingar. Mas só as mãos se esfregando lentíssimas denunciavam o desconcerto interior do fazendeiro. E a vontade reagia com aquela decisão já desvairada de conseguir a caneta tinteiro, custasse o que custasse. Os olhos do velho engoliam a boca do poço, ardentes, com volúpia quase. Mas a corda já sacudia outra vez, agitadíssima agora, avisando que o Albino queria subir. Os operários se afobaram. Joaquim Prestes abriu os braços num gesto de desespero impaciente. Também Albino não parou nem 10 minutos. José ainda lançou um olhar de imploração ao chefe, mas esse não compreendia mais nada. Albino apareceu na boca do poço. Vinha agarrado na corda, se grudando nela com terror, como temendo se despegar. Deixando o outro operário na guarda do cambito, José, com muita maternidade, ajudava o mano. Este olhava todos, cabeça de banda, decepando na corda, boca aberta. Era quase impossível lhe aguentar o olho abobado. Como não queria se desgarrar da corda, foi preciso José, sou eu, mano, o tomar nos braços, lhe fincar os pés na terra firme. Aí, Albino largou da corda. Mas com o frio súbito do ar livre, principiou tremendo demais. O seguraram para não cair. Joaquim Prestes perguntava se ainda tinha água lá embaixo. Levou as mãos descontroladas à boca, na intenção de animar os beiços mortos. Mas não podia limitar os gestos mais, tal o tremor. Os dedos dele tropeçavam nas narinas, se enfiavam pela boca. O movimento pretendido de fricção se alargava demais e a mão se quebrava no queixo. O outro camarada lhe esfregava as costas. José veio, tirou a garrafa das mãos da visita, quis desarrolhar, mas não conseguindo isso logo com aqueles dedos endurecidos, abocanhou a rolha e arrancou. José estava tão triste, enrolou, com que macieza, a cabeça do maninho no braço esquerdo, lhe pôs a garrafa na boca. Beba, mano. Albino engoliu o álcool que enchera a boca. Teve aquela reação desonesta que os tragos fortes dão. Afinal, pôde falar. Farta. Só... Tá seco. Joaquim Prestes falava manso, compadecido, comentando inflexível. Pois é, Albino, se você tivesse procurado já, de certo achava. Enquanto isso, a água vai minando. Se eu tivesse uma luz, pois leve. José parou de esfregar o irmão. Se virou para Joaquim Prestes. Talvez nem lhe transparecesse ódio no olhar. Estava simples. Mandou calmo, olhando o velho nos olhos. Albino não desce mais. Joaquim Prestes, ferido desse jeito, ficou que era a imagem descomposta do furor. Recuou um passo na defesa instintiva, levou a mão ao revólver e berrou já sem pensar. Como não desce? Não desce não, eu não quero. Albino agarrou o braço do mano,
mas toma com safanão que quase cai. José traz as mãos nas ancas, devagar, numa calma de morte. O olhar não pestaneja, enfiando-no do inimigo. Ainda repete, bem baixo, mas mastigando: eu não quero não, senhor. Joaquim Prestes, o mal pavoroso que terá vivido naquele instante, a expressão do rosto dele se mudara de repente. Não era cólera mais. Boca escancarada, olhos brancos, metálicos, sustentando o olhar puro, tão calmo do mulato. Ficaram assim. Batia agora uma primeira escureza do entardecer. José, o corpo dele oscilou milímetros. O esforço moral foi excessivo. Que o irmão não descia estava decidido, mas tudo mais era uma tristeza em José, uma desolação vazia. Uma semiconsciência de culpa lavrada pelos séculos. Os olhos de Joaquim Prestes reassumiam uma vibração humana. Afinal, baixaram, fixando o chão. Depois foi a cabeça que baixou, de súbito, refletindo. Os ombros dele também foram descendo aos poucos. Joaquim Prestes ficou sem perfil mais. Ficou sórdido. Não vale a pena mesmo. Não teve a dignidade de aguentar também com a aparência externa da derrota. Esbravejou: mas que diacho, rapaz! Vista, saia! Albino riu, iluminando o rosto agradecido. A visita riu para aliviar o ambiente. O outro camarada riu, covarde. José não riu. Virou a cara, talvez para não mostrar os olhos amolecidos. Mas ombros derreados, cabeça enfiada no peito, se percebia que estava fatigadíssimo. Voltara a esfregar maquinalmente o corpo do irmão, agora não carecendo mais disso. Nem ele, nem os outros, que o incidente espantara por completo qualquer veleidade do frio. Quer dizer, o caipira também não riu. Ali, chegado no meio da briga para avisar que os trairões, como Joaquim exigia, devidamente limpos e envoltos em sacos de linho alvo, esperavam para partir. Joaquim Prestes rumou para o Ford. Todos o seguiram. Ainda havia nele uns restos de superioridade machucada, que era preciso enganar. Falava ríspido, dando a lei com lentidão. Amanhã vocês se aprontem. Faça frio, não faça frio. Manda o poceiro cedo. E, José... Parou, voltou-se, olhou firme o mulato. Doutra vez, veja como fala com seu patrão. Virou, continuou, mais agitado agora, se dirigindo ao forte. Os mais próximos ainda o escutaram murmurar consigo: não sou nenhum desalmado. Dois dias depois, o camarada desapeou da besta com a caneta tinteiro. Foram levá-la a Joaquim Prestes, que, sentado à escrivaninha, punha em dia a escrita da fazenda. Um brinco. Joaquim Prestes abriu o embrulho devagar. A caneta vinha muito limpa, toda arranhada. Se via que os homens tinham tratado com carinho aquele objeto meio místico, servindo para escrever sozinho. Joaquim Prestes experimentou, mas a caneta não escrevia. Ainda abriu, examinou tudo, havia areia em qualquer frincha. Afinal, descobriu a rachadura. Pisaram na minha caneta, brutos. Jogou tudo no lixo. Tirou da gaveta de baixo uma caixinha que abriu. Havia nela várias lapiseiras e 3 canetas tinteiro. Uma era de ouro.
Não, a gente já caminha, solta a paia se quiser, sim senhor. Toca tuba, 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 toca tuba, tuba, tuba. No teu nosso casa e também nossa mulher, sim senhor. Toca tuba, 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 toca tuba, tuba, tuba. Ai ué, ai uau, no peito nunca mais apanhará de bacalhau. Ai ué, ai uau, no peito nunca mais apanhará de bacalhau. Toca tuba, 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 toca tuba, 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 toca tuba, tuba, toca tuba, 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 toca 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 tuba, tuba.